Parei com o Meta Ads. Nesse vídeo eu vou te contar qual que é o momento certo de você fazer o mesmo ou de você otimizar a tua campanha. Fica comigo que eu te conto. Quando a gente está falando de meta, certamente você vai ter um volume de leads alto, dependendo do teu criativo, obviamente. Se teu criativo for horrível, vai ser difícil. Mas se você estiver veiculando um criativo ok dentro do meta, com uma segmentação ampla, certamente você vai ter um volume legal de leads sendo gerados. Mas gerar leads não enche barriga de ninguém. Você tem que ter a sequência do processo comercial mapeada para que você consiga definir se você vai ter retorno sobre o investimento que você fez dentro do meta. Então, a primeira coisa que você tem que analisar pós a captação do lead, pós o CPL, que é o teu custo por lead, é o CPMQL, ou seja, teu custo por lead qualificado. Quando a gente está falando de custo por lead qualificado, eu preciso entender primeiro o que significa um lead qualificado. Lead qualificado é aquele lead que tem as características de perfil ideais para que ele possa virar um cliente seu. Por exemplo, eu vendo, marketing digital, vendo estratégias de tráfego pago. Para isso, eu preciso fechar com donos de empresa ou diretores de marketing. Legal. Se eu estiver gerando leads dentro desse perfil, diretores de marketing ou donos de empresa, significa que eles estão dentro do meu ICP. Eles são um lead qualificado, ou seja, eles têm perfil. Se eles têm interesse, aí é depois, mas eles têm perfil. Como que eu identifico se um lead tem perfil? Ele precisa ter preenchido isso para mim dentro do formulário ou eu posso captar isso de forma diferente. Então, se eu estiver falando de meta, é difícil eu ir no perfil dele e identificar se ele tem as características de perfil. No LinkedIn já é um pouco mais fácil. Então, você precisa garantir que ele vai preencher essas informações para você no teu formulário para que você tenha capacidade de diagnosticar se ele está dentro do teu perfil ou não. Ah, Gabriel, mas eu não quero colocar isso dentro do meu formulário. Legal, uma outra possibilidade de você fazer é você entrar em contato com o teu lead e validar qual é o perfil dele, o que ele faz, qual é o cargo que ele tem. Isso certamente vai te gerar um atrito muito menor, porque esse cara pode não responder, enfim, você vai ter mais dificuldade para definir a tua taxa de MQL. O que é a taxa de MQL? A taxa de MQL é o produto dos MQLs divididos pelo número total de leads. Se você tiver uma taxa próxima dos 40%, 50% dentro de meta, significa que você tem uma taxa dentro da média do mercado para o mercado B2B. Então você precisa validar quanto que está o teu MQL para que você consiga avaliar daí depois quanto que você está pagando para gerar um MQL e possivelmente seguir no processo comercial para um SQL depois. O ideal é que teu MQL, o teu custo de MQL, seja estabelecido de trás para frente. Então, a partir do quanto você gasta para vender, a gente vai definir quanto que a gente pode gastar dentro do MQL, eu já te explico como funciona. Então a primeira coisa que você tem que entender é qual a porcentagem de leads que você está gerando dentro do perfil, se estiver próximo a 40%, 50% está dentro da média do meta e a partir dali você consegue seguir para verificar a próxima etapa. Então, dentro dos MQLs, você precisa ter uma taxa entre 15% a 25% de SQLs. Então, dos MQLs que você tem, cerca de 15% a 25% precisam virar SQLs, ou seja, precisam ter interesse na tua solução. Por quê? De nada adianta você gerar perfil qualificado se esses caras têm uma expectativa diferente. Então, eu vou captar alguém dizendo que eu vou dar um iPhone, mas na prática eu quero vender uma estratégia de marketing. Esse cara vai ter um interesse completamente desalinhado, então a tua taxa de SQL certamente vai ser muito pequena. Então, quando você consegue determinar essas etapas até chegar numa venda, depois do SQL tem a taxa de reuniões realizadas e aí a partir disso, o número de vendas ou dependendo do teu funil, tem próximas etapas mapeadas. Então, quanto você gasta para vender é o produto total desse funil. Então, o produto total é número total de leads vezes a taxa de MQL, vezes a taxa de SQL, vezes número de vendas. Então, você vai ter um funil completo do lead até a venda saindo lá no final. Para você validar se o teu custo está fechando a conta, você precisa entender qual que é o teu CAC, ou seja, qual que é o teu custo de aquisição. E para você entender qual é o ideal de CAC, você precisa entender qual que é o LTV. Ou seja, se você vai gastar R$20 para vender uma caneca que custa R$20, eu mantenho a campanha ou paro? Depende. Se esse cara compra outras canecas depois, e aí você não precisa fazer mais campanhas porque você fidelizou esse cliente, você concorda comigo que o LTV vai ser maior? Então se esse cara comprou uma caneca uma vez, você gastou R$20 e ele pagou R$20, beleza, você saiu no 0 a 0. Mas esse cara compra outras duas canecas depois. Logo, a tua relação de LTV, que é 60, é maior do que o teu CAC, que era 20.
Então, se você for fazer uma relação LTV sobre CAC aqui, você vai ter 3 de resposta. Então, você gasta R$1 e você recebe 3 de volta na tua relação LTV sobre CAC. Se você tiver um número como esse, né, qualquer número acima de 2, você deve continuar seguindo a tua campanha, tá? Então, são esses dados que você precisa analisar dentro das suas campanhas de meta para você entender se está fazendo sentido manter a geração de leads por lá. Se por acaso as tuas taxas de qualificação entre uma etapa e outra foram menores do que essas que eu te falei, você precisa otimizar alguma coisa. Quando que você vai decidir pausar uma campanha? Quando você otimizou aquilo que você tinha de hipótese, quando você validou hipóteses diferentes e ainda assim não resolveu. Quais são as mais óbvias? Primeiro, 80% do resultado de uma campanha de meta vem do criativo. Então a primeira coisa a mudar é o criativo. Ah, Gabriel, mas eu não consigo mudar o criativo em hipótese alguma. Eu não consigo gravar vídeo, eu não consigo mudar o design, não tem como eu fazer um criativo. Legal. A partir daí o que a gente vai testar é variação na segmentação de público. Então o Meta ele te dá uma porrada de segmentações, todas bastante abrangentes em comparação ao LinkedIn, que é muito mais específico, mas dentro do Meta você consegue testar segmentações de interesse para que você chegue no público ideal que você quer. Então você tem muita coisa para você testar lá dentro. Então você pode testar tamanho de empresa, não é tão assertivo assim, mas pode funcionar. Você pode testar o posicionamento, então você pode veicular só no Instagram, só no Facebook, só para iOS, só para Android. Então você vai fazendo esses testes para que você consiga validar se o problema está no público, já que você não consegue mudar o criativo. Se você consegue mudar o criativo, aí você tem um 80-20 para conseguir mudar as coisas mais rápido. E aí, claro, vai depender do teu fôlego financeiro para você validar o número de testes que você precisa. Se você estiver falando do mercado B2B, provavelmente faz mais sentido você ir para o LinkedIn caso você tenha um tiro mais curto para fazer. Por quê? Porque o LinkedIn ele é muito mais manual, então você consegue trazer o teu público de forma manual e testar menos para atingir um público mais qualificado. Então, respondendo de forma breve, quando eu pauso as minhas campanhas do Meta? Quando você não tiver mais fôlego e você tiver descartado as hipóteses para atingir uma taxa ok de MQLs, que é em torno de 40% a 50%. Então, defina quanto você pode pagar no máximo no teu CAC para você se manter lucrativo e entenda qual a tua taxa de qualificação de MQL, SQL e venda para que você consiga ver se a conta fecha no final das contas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar as suas estratégias de otimização, de campanha, para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso e gere um ROI maior. Abraço e até o próximo vídeo.